Então tá bom, Andresa. Eu acho assim, o primeiro passo para Uhum. quando sai um edital, o que que é, né? A gente tem que ver o seguinte, o que que a gente tem disponível, né? E sempre em concurso é importante a gente se preocupar com o que a gente pode controlar, né? Então, o que Uhum. que a gente pode controlar? A gente pode controlar o nosso tempo de estudo, a gente pode controlar o que que a Uhum. gente vai estudar, nosso material, né? Como estudar. Então, tem muitos elementos que a gente está fora do nosso domínio, né? A questão, assim, Uhum. candidatos por vaga, é, Uhum. a abordagem da prova, o que vai cair, né? Esse tipo de coisa. A gente até pode olhar o passado para tentar enxergar o futuro, mas o mais importante é isso, né? A gente fazer uma estimação do tempo de estudo. A partir disso, a gente vai definir prioridades, como é que a gente vai entregar melhor no nosso tempo. Depois, eu entendo que isso é o mais importante do planejamento, sabe? E depois, assim, Uhum. como é que a gente vai distribuir o nosso tempo de estudo na organização. E depois é executar, né? É a questão da metodologia de estudo que a gente comenta um pouco mais para frente, né? Eu faço até uma analogia, eu penso assim, que concurso é como se fosse que a gente fosse construir uma casa, né? Então, só Uhum. que a gente está buscando ali por excelência, a gente está concorrendo para fazer a melhor casa possível. Uhum. Então, qual que é um elemento essencial para a gente, por exemplo, fazer uma casa, né? A gente tem que ter um orçamento, concorda? Então, com Sim. base no orçamento do que a gente tem disponível, a gente vai fazer escolhas, né? Uhum. Então, vamos supor que a gente tem um orçamento aí de R$ 500 mil para fazer Uhum. uma casa, né? A gente tem um terreno, né? Então, R$ 500 mil vai ser só ali para a gente definir, né? A nossa casa, né? Então beleza. Então, Uhum. assim, onde você acha que faz mais sentido a gente começar a pensar para fazer uma casa? Como assim? Por exemplo, será que a gente fazer uma casa, será que a gente primeiro vai olhar os móveis, o que a gente vai colocar, TV, mobiliário, ou será que a gente tem que fazer um bom projeto, né? Saber, olha, Ah, primeiro projeto, com certeza. Os tem que móveis ter por último. os nossos por último. Então, primeiro é um projeto, né? Então, assim, para concurso, a questão do projeto é como se fosse o planejamento, a gente definir quais vão ser as nossas escolhas, né? Aí tudo bem, então a Uhum. gente fez um projeto, pagamos lá um arquiteto e tal. Agora, para construir, será que a gente vai construir pela fundação da casa, pelos alicerces, ou será que é a questão estética, assim, ou algo um pouco mais elaborado, né? Eu entendo que faz sentido a gente vai começar pelos alicerces, né? Uhum. Então, o que é o alicerce pensando no pós-edital? Então, o edital foi publicado, a gente tem uma data para a prova, a gente tem disciplina, tem Uhum. os assuntos ali, né? Então, para mim, Uhum. o alicerce é justamente a gente entender quais são os elementos mais relevantes, qual que tem maior pontuação, se tem pesos, quais matérias, né? Uhum. Então, isso são os alicerces. Então, a gente vai gastar o nosso tempo primeiro com isso que é mais relevante, né? Então, eu penso que Uhum. para concurso dá para fazer essa analogia, né? Então, o mais importante é a gente ver o nosso tempo disponível, que é o nosso orçamento, depois a gente vai ver como é que a gente vai entregar o nosso tempo, né? Então vamos lá. Então, Uhum. dada essa pequena introdução, a primeira etapa, Andressa, é o seguinte: já vou falando aqui da planilha, Aham. e então a gente vai aqui nessa aba pós-edital, a gente tem que ver onde que a gente está e a gente vai fazer uma Uhum. estimação de um tempo disponível até a prova, né? Mas uma pergunta: você Sim. costuma estudar registrando seu tempo, tipo usando um aplicativo como o Aprovado, ou você vai, senta, estuda, como que é? Eu sempre estudo. Geralmente eu faço assim, na parte da manhã, vamos supor, começo a estudar de 9, vou a manhã toda. Ah, não Aham, fechei o assunto. O meu objetivo é, por exemplo, 9 a meio-dia, estudar um assunto. aham, Exemplo, direito penal. Mas às vezes eu não consigo fechar, vou até umas 3 horas da tarde, assim vai. aham, Aí entendi. depois, 3 horas, vou pegar agora administrativo. Aham, Né? Assim, mas eu fico cronometrando assim certinho, não. Uma aham, hora, aí depois aham. pausa 10 minutos, descansa, infelizmente não. Aham. Assim, eu entendo isso, algumas pessoas de fato fazem isso, não é que isso seja essencial, mas a Uhum. analogia que eu faço nessa questão de um projeto de uma casa é a gente ter um sistema de contabilidade, de saber, poxa, será que, quanto que eu tenho de recursos, quanto que eu tenho de dinheiro? Será que eu faço um controle do meu tempo? Será que eu estou usando ele da melhor forma? É como se fosse assim, fazendo um extremo, não estou dizendo que é seu caso, né? Como se a gente estivesse Uhum. planejando a nossa casa, a gente vai lá, contrata o Uhum. mestre de obra, só que aí o mestre de obra tem dia que ele chega às 7 da manhã, tem dia que ele chega meio-dia, vai embora 4 da tarde. Então, Uhum. você não tem um supervisor que olha, que tem uma folha de ponta, vamos dizer assim, e fala assim, olha, o cara tem dia que chega às 7 da manhã, vai embora às 11, tem dia que chega meio-dia, então isso acaba não sendo muito, vamos dizer assim, a gente não sabe no fundo o que está acontecendo, sabe? Então, esse é um dos motivos que me parece muito importante registrar o estudo. Eu sei que para quem nunca não tem esse hábito, começar a fazer, dá um pouquinho de trabalho, incomoda um pouco, mas ele traz muitos resultados, porque no sentido que a gente tem clareza do que a gente está estudando. E a gente pode chegar ao final do dia e, como se fosse assim, fazer um exame de consciência e falar, poxa, será que eu fiz o que eu poderia? Então, se você tem o dia todo para estudar, então não é que você tem que passar 8, 9 horas líquido estudando, mas, poxa, no período da manhã, da tarde, será que eu fiz o que eu poderia? Então, se a gente não registra o estudo, esse tipo de coisa fica solta e a gente pode acabar, no fundo, um pouco se sabotando, sabe? É verdade. Então, a primeira dica que eu dou é essa, né? Sempre quando você for estudar, você registra, sabe? Assim, não é coisa complicada, né? Na planilha você vai ver que é super simples. É basicamente, você tem que falar assim, o dia que você for estudar,
aí, que hora você começou, que hora você parou, aí você pega lá minutos, né, sei lá, 60 minutos, 80 minutos, e você coloca os minutos e o assunto. Na planilha é super simples de registrar isso. Quem não usa planilha, ou aplicativo, assim, faz na mão, num papel, mas eu acho que é importante ter esse tipo de controle, né? Então, mas vamos lá, vamos supor que você vai agora começar a fazer esse registro, e vamos falar assim, olha, daqui até o dia 27 de julho, a 26 de julho, vamos ver o quanto que eu posso contar, né, do estudo, né? Então, a gente está aqui hoje no dia 7 de maio, né? Isso. Tá, eu vou até corrigir aqui, ó, que está errado. Vamos lá, 7 de maio, então vai começar aqui numa segunda-feira. Vou fazer aqui um ajuste. Tá. Eu nem tinha visto esse erro propriamente, mas vamos lá. Não vai atrapalhar, não. Essa parte aqui é tudo fórmula, sabe? Então basta arrastar. É você que faz essas planilhas? Eu que fiz elas, e depois eu posso. Não, aqui é só uma pontinha do iceberg, mas vamos lá, ó. Então aqui eu vou apagar tudo que está aqui. Então a ideia é o seguinte: então a gente, ó, dia 3 é uma segunda-feira, hoje é quarta, né? Não, hoje é quinta. Verdade, hoje é quinta. Então a gente vai começar a colocar a partir de sexta, de amanhã, até a véspera, a semana da véspera. Então, assim, hoje como você está? Você está por conta de estudar? Como que é a sua rotina de vida, assim, né? Em termos de estudo. Então, por exemplo, eu dou aula, eu sou professora, né? Então, eu tô dando aula home office, né? Então, eu tô trabalhando triplo do que antes eu trabalhava. Tem que elaborar material. Ontem mesmo foi uma loucura, né? Aula ao vivo, sai de uma, entre outra. Fiquei o dia todo, até o quê? Umas 4 horas mais ou menos, assim, nessa correria. Então, assim, você começou de manhã e aí você foi até umas 4 da tarde, assim. Tá. Isso, Aí, na segunda, na terça-feira, tô planejando aula, né? Pra gravação, trabalho em 2 colégios, então é gravação para um, é gravação para o outro, e na quarta-feira agora eles inventaram isso de fazer ao vivo, então foi uma loucura. Eu fico assim desesperada, né, porque só vai mais tempo para estudar. Das mudanças e tudo mais, né? Mas assim, vamos pensar numa semana típica, assim, em geral, você tem bloqueado na sua agenda, é sempre amanhã, em função do trabalho na escola, ou é só alguns dias na semana? Como que é? Como assim, quando normal? Por exemplo, vamos pensar semana que vem. Assim, a partir da semana que vem, você esperaria que você vai ser demandada todos os dias de manhã, todos os dias à tarde? Assim, que horas você acha que você vai poder contar para o estudo? Né? Será que é só à noite? Será que é só a partir do meio da tarde? Como que é? Eu posso fazer, assim, eu faço o meu horário, né, para montar, planejar a aula. Só na quarta-feira que que eu vou ter que ficar ao vivo, né? Então, como eu rendo mais... Isso. Como eu rendo mais pela manhã, então eu deixo para estudar na parte da manhã. Aí, por exemplo, quando for meio-dia, mais ou menos assim, eu paro um pouquinho, vou montar a aula. Mas o que eu fiz essa semana foi começar a montar a aula a partir do domingo, né? Para me aliviar durante a semana. Tá. Então, vamos pensar assim, ser um pouco conservador, que você consiga, assim, um tempo efetivo de estudo, que você consiga, de segunda e terça, umas 5 horas líquidas de estudo, considerando a noite, né? Porque na minha experiência, assim, para cada 1 hora efetiva de estudo, em geral, a gente consegue uns 40 minutos, assim, a cada 1 hora bloqueada, ou seja, de 9 da manhã até as 10 da manhã, né? Para a gente render, assim, da minha experiência como coach, eu vejo assim que, na prática, a gente rende uns 40 minutos, 40, 42 minutos, né? Então, assim, a cada 10 horas bloqueadas na agenda, na semana, a gente consegue render, um aluno médio consegue render umas 7 horas, né? Então, vamos pensar, assim, que você consiga se organizar de segunda a sexta, tirando quarta-feira, né, que você vai ficar ao vivo, né, mas segunda, terça, quinta e sexta, que você consiga bloquear na sua agenda 6 horas, tá? 6 horas você vai ficar ali exclusiva, onde você estuda normalmente, né? E a gente vai pensar aí em horas líquidas, né? Então, 6 horas vezes 0,7, 4 horas, vamos arredondar, 4 horas líquidas de estudo, tá? Então, qual que é a ideia? E aí, vamos pensar assim também, aqui depois você pode refinar isso, tá? Eu quero mais passar a ideia, depois você pode aperfeiçoar, mas vamos pegar que domingo você vai ficar por conta de planejar as suas aulas, e uma parte do sábado, né? Então, vamos pegar assim, o que você acha dessa ideia, né? 2 horas no sábado de estudo, aí outra parte do sábado para planejar e tudo mais, domingo também planejar o seu trabalho, e quarta-feira, não vamos considerar, e os outros dias da semana, 4 horas líquidas, e no sábado 2 horas. Será que a gente pode partir dessa premissa? Sim. Tá, legal. Só para também exemplificar, né? Então a ideia é assim, ó. Então, essa semana aqui do dia, vou aumentar aqui um pouco o zoom. Então aqui vou colocar, por exemplo, 4 horas, 2 horas no sábado. E aí, qual que vai ser o padrão, né? 4 horas aqui, 4 horas aqui. Sábado, quarta-feira eu vou colocar 0, tá?
Eventualmente, se você conseguir estudar, ótimo, mas assim, a ideia é que qual que é o orçamento da Andressa até a prova, né? Então, eu quero fazer uma estimação, né? Será que a gente vai ter 100 horas de estudo? Será que a gente vai ter 150 horas de estudo? Porque depois, assim, você conseguindo, quanto mais, melhor. Mas eu quero ter uma base de como é que de quanto tempo para a gente poder distribuir o tempo de estudo. Até aqui, tudo bem? Beleza. Fera. Então, vou botar 0 aqui, boto nada, vou colocar 4 aqui na quinta, 4 na sexta, 2 no sábado, né? Então, tá vendo? Deu 18 horas na semana, tá vendo? Ele tem uma fórmula aqui. Aí eu vou copiar isso e vou colocar aqui até a semana da véspera do concurso. Por que a semana da véspera eu não vou considerar? Porque a ideia é que na última semana, que vai anteceder a prova, que você só faça a revisão, mesmo que tenha alguma aula que você não viu, mas basicamente que você revisa aquilo que você conseguiu ter uma melhor compreensão para você maximizar o seu potencial desses assuntos. Tá? Então, o que eu recomendo é que não inclua a última semana nesse orçamento para a gente distribuir o nosso tempo de estudo. Tudo bem? Então, é o que está em rosa, vamos deixar 0, né? Que você não vai estudar, mas a gente não vai computar, né? Então, tá vendo aqui, ó, que dada esse tempo de estudo, tem aqui 204 horas líquidas até a semana da véspera. Então, para mim, Andressa, qual que é uma pergunta importante agora, né? Dessas 204 horas, quanto tempo é razoável você prever para português? Quanto tempo é razoável prever para informática, para raciocínio lógico, sabe? Pô, será que vale a pena você ficar, tipo assim, gastar muito, a maior parte do seu tempo em direito penal e ver pouco de português, né? Então, esse tipo de decisão me parece importante. Apesar do que muitas pessoas não fazem, eu mesmo demorei um pouco para eu amadurecer essas ideias, né? Mas depois, eu acho que o importante é isso, né? Ver o racional e ver se faz sentido eu definir o meu tempo de estudo, né? Então, eu como coach, da minha experiência, eu vejo, poxa, eu acho que faz muito sentido a gente fazer uma distribuição do nosso tempo disponível, né? Aí, beleza, vamos usar a planilha para a gente ver as ferramentas. Então, a gente tem 204 horas. Então, aí, a gente está aqui na aba H, coisa de tal, a gente fez essa estimação, a gente agora vai na aba painel, tá? Então, aqui tem uma série de gráficos, aqui não tem nada, porque depois, quando você vai colocar o seu estudo, vai aparecer, né, o tempo. Então, olha só, Andressa, então a gente tem aqui quantas disciplinas, né? A gente tem direito administrativo, que é a abreviação, né? Direito constitucional, direito penal, direito processual penal, informática, legislação especial penal, português e raciocínio lógico. Então, temos 8 matérias. Nessa coluna do lado, peso, está falando assim, olha, na sua prova objetiva, se a gente for pensar assim, de 100% dos pontos da objetiva, o que o edital falou, né? O edital falou que praticamente 43% dos pontos vão estar em português. Então, de 8 matérias, então uma é quase metade. Aí, informática, só informática também, 14%. Então, se a gente for olhar, ó, informática e português, vai dar o quê? Vai dar 57% dos pontos da objetiva. Então, é natural que você coloque mais tempo para essas duas matérias, né? Então, assim, das suas 204 horas, para mim é muito natural que você preveja mais tempo. Aqui é como se fosse a fundação da sua casa, né? Então, assim, não tem como nessa prova ir bem. Você pode, sei lá, gabaritar direito constitucional, direito penal, processo penal. Mas se for muito mal em português, especialmente em português, se for mal em informática, infelizmente não dá para chegar competitiva na prova, né? Então, essa é uma primeira, vamos dizer assim, conclusão desse processo, né? Então, a gente vai ter essas 204 horas, então a gente tem que levar em consideração o peso das disciplinas, certo? Sim. Beleza. Então, isso é um elemento para eu definir quanto tempo, como é que eu vou distribuir as 204 horas. Agora, tem outros 2 elementos que são importantes também, Andressa. Um é você, com base no seu nível de domínio nas disciplinas, você distribui o seu tempo. Então, assim, a ideia é, poxa, quanto menos for seu nível de domínio hoje, mais tempo você tem que colocar para a disciplina, né? Então, quanto menos dominar, mais tempo tem que colocar. Quanto mais dominar, menos tempo você pode equacionar, né? Então, isso é um critério. E um outro é de alguma forma, familiaridade com a disciplina, né? Então, se for uma matéria que for muito se você olhar assim, olha, essa matéria tem muita dificuldade, se eu gastar aqui, sei lá, 2 semanas só com elas, eu acho que vou render pouco. Então, você também tem que levar isso em consideração, né? Para você fazer essa distribuição, tá? Então, assim, a gente... Então, beleza, né? Então, vamos só recapitular, né? Então, para distribuir o tempo nas disciplinas, o que eu recomendo, né? Recomendo que você olhe o peso, que você olhe o seu nível de conhecimento. Então, assim, quanto maior o peso, mais tempo, né? O nível de conhecimento. Então, quanto menos for o nível de conhecimento, o que mais precisar ver, quantas mais aulas que você não estudou previamente, mais você tem que prever, né? Para aquela disciplina. E a questão da familiaridade, né? Então, tá bom. E aí, o que a gente fez, né? Eu preparei um simulado para você, né? Você fez ali até um simulado do Estratégia, né? Foram 2 simulados. 100 questões, né? Então, beleza. Então, a gente vai levar isso em consideração, né? Então, aqui na planilha, ó, tem aqui, vou tirar um pouco o zoom. Quando você coloca aqui nas questões, né? Então, aqui você coloca a data, aí no caso da disciplina foi um simulado, né? Foi um simulado e os assuntos são as matérias, né?
pelo que você preencheu, e aí basta colocar a quantidade de questões certas para cada disciplina, a quantidade de questões erradas. No caso, você não deixou nenhum em branco, pode deixar em branco, né? Aí, esse branco é o quê? Quando não faz? Quando não faz, né? Isso é importante, por exemplo, em provas do tipo do CESP, quando uma errada anula uma certa, aí pode ser que alguém possa não marcar, e aí faz mais sentido. Mas múltipla escolha, como não tem essa penalização, então é indicado sempre marcar, né? Uhum. Mas aí tudo bem. Não tinha por que não marcar. Isso, Aí tudo bem. Então, sempre quando alguém for usar a planilha, basta colocar aqui, e aí vai aparecer aqui nessa aba painel, mais aqui à direita, as disciplinas, né? Então, assim, teve em português, no simulado você ficou com 46%, no outro 66%. Vou considerar aqui na média, vou até anotar aqui para depois eu colocar na planilha, né? Então, em português, vou considerar assim, como se o seu nível de conhecimento tivesse ali 50%, né? A média entre 46% e 56%, mais ou menos isso, daria 55%, né? Aí, direito penal, num foi 20%, no outro 60%. Vou considerar aqui 40%, né? Em direito penal. Direito constitucional, 60% em um, 20% em outro. Vou considerar também aqui 40% em direito constitucional. Informática, num 40% em outro 20%. Vou pegar uma média, 30%. Informática. Raciocínio lógico, em um 40%, no outro 0%. Vou colocar 20%. Aqui, raciocínio lógico. Legislação especial penal em um em 0, outro 40%, também vou colocar 20%. Legis penal. Administrativo, 20% nos dois, né? E o outro, direito processual penal, em um 20%, o outro 0%. Direito processual penal. Então, vou colocar 10% aqui de média. Então, assim, não sei se é o seu caso, eu imagino que você não conseguiu ver todas as aulas desse curso assim antes, né? Você estava estudando, né? Oi, tá me ouvindo? Né? Oi, tô escutando. Travou? Travou, você voltou. Voltou, né? Mas eu estava falando, eu imagino que você começou o estudo, mas você não conseguiu concluir todas as aulas, né? Não, infelizmente. Não, assim, mas tudo bem, isso faz parte, né? Porque eu penso assim que mesmo que você não consiga concluir, eu vejo é importante fazer a prova, porque assim você pode acabar testando o seu conhecimento. Nesse do município do Paraná, poxa, antes eu vi pouca coisa do curso, consegui estudar, consegui melhorar, né? É um tipo de pergunta muito importante a ser feita, né? E depois, como você também mira outro concurso, como a Polícia do Rio, né? Então você vai aproveitar essa bagagem, né? Então é importante notar, né? Perceber se há evolução nos estudos, né? Então isso em si não vejo. O mais importante não é a nota propriamente do simulado, né? É que decisão você vai tomar com base nela, entende? Verdade. É a primeira, vou te falar, a primeira vez que eu faço um simulado assim, todo até o final, porque antes, quando eu via que eu não sabia da matéria, eu desistia. Então, eu entendo um pouco, né, esse sentimento, mas eu penso assim que a gente precisa, é muito conveniente a gente usar um elemento mais objetivo para a gente tomar decisão, porque senão a gente fica, assim, escolhendo as coisas no escuro, vamos dizer, né? Verdade. Então, só uma pequena observação, né? Um simulado então tem isso, né? Então, algumas vezes fazer um simulado com poucas questões em cada um dos assuntos pode não ser, a gente não pode não ter uma boa, vamos dizer assim, amostragem, né? Aquilo não ser muito representativo. Até por isso eu recomendei que você fizesse 2 simulados. Aí você fez pelo menos 10 questões de cada uma das disciplinas. Então, é melhor do que fazer um simulado, né? Então, com base nisso a gente vai usar, né? Então, vou colocar aqui, ó, direito administrativo, acho que foi 20%. Aí, direito constitucional, 40%. Direito penal, eu acho que foi 40% também. Processual penal, eu acho que foi 10%. Informática foi 30%. Legislação especial penal, eu acho que foi 20%, né? A média lá. Isso. Português, 55%. E raciocínio lógico, 20%, tá? Então, assim, aqui, não sei se você reparou, né, que vai mudando de cor essas células, né? É uma formatação condicional, né? Que mostra assim, quanto mais verde é o maior item dessa lista, quanto mais vermelho é menor, né? Então, pelo simulado, o que a gente vê? Poxa, claramente que português, dentro desse desempenho, foi o melhor dessas disciplinas, e processual penal foi o menor, né? Então, e também levando em consideração essa outra coluna do peso, a gente vê assim, português tem um peso muito maior. Então, apesar que foi o seu maior desempenho no simulado foi português, mas como o peso dele está muito grande, faz muito sentido para mim a gente pensar as suas 204 horas e colocar mais tempo para português. Entende? Esse é um pouco racional, né? Então, por exemplo, direito processual penal e direito penal tem o mesmo peso, só que o seu desempenho em processual penal foi bem menor do que em penal. Então, para mim, faz sentido você colocar mais tempo em processual penal, porque o seu desempenho está um pouco menor, entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia, né? Então, vamos aqui, assim, construir um pouco junto, depois você pode aperfeiçoar, né? Então, vamos pensar assim, olha, vamos colocar, de repente, de 204 horas, vamos pensar se você colocasse 50 horas em português, e se você colocasse em raciocínio em informática, que também tem um peso grande, se você colocasse, sei lá, 40 horas, como está aqui,
Escrevi errado, ó. 40 horas. Ó, veja que quando você muda aqui o tempo, viu que mudou aqui essa soma? Então, o que está em vermelho aqui é a soma do que a gente está prevendo. Só que isso tem que ser igual a esse rosinha, que é as horas planejadas, né? Então, a gente tem que fazer uma arrumação no nosso orçamento de tempo para a gente prever essas 204 horas, né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 51 horas em português, tá vendo que ficou verdinho? Sim. Que ele ficou igual a esse aqui. Então, a gente tem que fazer uma arrumação de tempo de tal forma que essa soma aqui vai dar igual a essa aqui, né? Então, vamos lá. Então, aqui é assim, é um pouco um quebra-cabeça. Não é uma ciência exata isso aqui, sabe? Não é que não exatamente, mas assim, eu penso que é o norte, sabe? É um norte que uma pessoa pode usar para definir essa distribuição de tempo, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, vamos pensar que, de repente, vamos colocar aqui, sei lá, 20 horas, vamos ver como é que vai ficar lá a soma do tempo, a gente faz algum ajuste. Eu acho que 20 foi muito aqui. Deu 211. Então, eu acho que vai ser mais ou menos por aqui, né? Então, 50 horas para português, umas 40 para informática, porque o peso é maior, e as outras tem que ser por volta de 20 horas, né? Então, por exemplo, direito processual penal, vou colocar aqui um pouco mais, 25 horas, e vou colocar em direito penal 15 horas. Tá vendo? 211 horas ali, né? Eu tenho que tirar de algum lugar, né? Vou tirar aqui, por exemplo, por exemplo, em constitucional está um pouco melhor, vou colocar aqui 15 horas em direito constitucional. Vou colocar aqui, por exemplo, 18 horas. Ó, aqui já bateu, né? E raciocínio lógico, 20 horas. Me parece que está um pouco razoável, sabe? Porque assim, Andressa, o fato é que, dado que a gente tem mais ou menos 80 dias até a prova, acho que não vai dar para você ver todo o conteúdo, né? E aí, mas assim, poxa, é a realidade. O que eu acho mais importante é você falar assim, olha, o que é possível eu ver, né? Então, se 204 horas for possível, então a gente tem que pensar em fazer o possível, né? Então, fazer uma distribuição que seja factível. Então, assim, por mais que você não consiga ver, mas você já vai levar isso, uma bagagem, né? Então, assim, isso tudo é uma coisa gozada, né? Porque, assim, é algo que ninguém nunca vai te tirar isso, né? Conhecimento, a gente adquire e ninguém tira, né? Diferente de peso, né? Não sei você, mas nessa quarentena aí eu já ganhei alguns quilogramas aí, né? Todo mundo. Tirar, né? Então, é isso, né? Se você de repente tá vivendo num lugar assim com mais restrição, alguém pode tirar seu peso, alguém pode te dar de alguma forma, né, peso. Agora, conhecimento não, né? Conhecimento é uma coisa que fica, né? Vamos dizer assim, né? Então, é um investimento assim que realmente vale a pena, né? Então, em princípio, né, nessa primeira conversa, eu acho que faz sentido aqui, né? Com 204 horas, você colocar aqui, por exemplo, 51 horas para português, 40 horas para informática, depois aqui essa outra distribuição. E assim, aí se você, poxa, 204, mas pô, queria mais. Aí o que você faz, né? Aí você vai estudando. Quando você vai estudando, fala, pô, então, algumas semanas eu poderia mais. Aí você pode até mudar lá naquela aba horário, né? H, coisa de tal, que você vai aumentar o seu orçamento ali, né? Então, de repente, assim, você pode aumentar seu orçamento fazendo hora extra, né? Hora extra no estudo, né? Pode passar de 204 para 230, né? Aí vai depender de você, né? O que eu acho muito importante, Andressa, é você fazer uma estimação realista, sabe? Não uma intenção de planejamento, né? Então, de repente, você coloca assim, não, vou colocar aqui 10 horas por dia. Aí você vai lá, estuda, dá 2 horas. Pô, mas caramba, o negócio é difícil, tal. Mas, pô, 10 horas não é razoável, entendeu? Entendi. Mas pronto, então eu acho que é isso, né? Aí, uma coisa legal que eu vou mostrar é assim, na medida que você for estudando, por exemplo, você estudou lá durante uma semana, estudou português e informática. Automaticamente, essa coluna aqui de H estudadas, ela vai computar o seu tempo que você colocar lá na aba registro, sabe? Mas depois eu vou mostrar isso, e que você, quem for usar a planilha, vai poder usar esse acompanhamento, né? Então, você faz uma previsão de tempo, aí você vai estudando, e aí você vai, poxa, você vai vendo o que você fez. E aí também vai computando aqui o que falta para cada um das disciplinas, tá? Aí eu vou... Deixa eu só te perguntar, essa modificação que você está fazendo aí, eu consigo ver daqui da minha? Consegue, até você já pode, se você quiser entrar no seu computador, que eu compartilhei lá com você, né? Você já vai conseguir ver isso aí em tempo real. Tá. E aí, quem baixar a planilha, né, assim, não vai fazer uma etapa que eu fiz aqui primeiro, que é uma configuração, mas é super simples, é uma questão de 10 segundos que a pessoa consegue habilitar. Então, ela vai poder usar aí do computador, não precisa não precisa baixar o arquivo, né? Basta você entrar em um computador, entrar com o login do Google, e de qualquer computador você vai poder acessar a planilha, né? Inclusive do celular, né? Com o aplicativo do Planilha Google, é possível acessar no tablet, né? Também é possível acessar a planilha, né? Legal. Então vamos lá. Então a gente já falou do planejamento, vamos falar agora também um pouquinho da organização, tá? O que eu recomendo, Andressa? Assim, eu recomendo que para o seu estudo render, que você estude por ciclo de estudo. Você já ouviu falar de ciclo de estudo? Já ouvi falar de ciclo de estudo, mas eu confesso que eu não sei fazer muito bem. Assim, pelo que Ou eu não sei se o que eu faço é ciclo também, né? Não sei. Pelo que a gente conversou, de alguma forma mas eu acho que pode ser aperfeiçoado, né?
Qual que é a ideia do ciclo? Né? A ideia do ciclo é o seguinte, que você vai ter uma ordem de estudo. Então, eu vou começar assim, se você começar estudando com 3 matérias, português, informática e raciocínio lógico, tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é que você vai estudar, por exemplo, sei lá, 2 horas de português. E aí você, beleza, aí você começou a estudar, sei lá, na sexta-feira, de 8 às 10 da manhã, português. E aí eu recomendo que faça uma alternância de disciplinas, para não ficar maçante, para poder o estudo ficar um pouco mais dinâmico, né? Então, é recomendado. Agora, se vai ser de 1 em 1 hora que você vai mudar, se é de 3 em 3 horas, eu acho que eu vejo um campo aí de, vamos dizer assim, de liberdade, vamos dizer assim, né? De escolha, de preferência, mas, de maneira geral, é muito saudável que se alterne as disciplinas, certo? Então, vamos pegar aqui um ciclo de 3 matérias. Então, você pega lá 2 horas de português, aí você acaba as 2 horas, faz um intervalo para dar uma oxigenada, né? Bebe uma água, aí você vai pegar a segunda matéria, né? Então, aí você pega lá informática, estuda 2 horas. Aí vamos supor que, por algum motivo, você teve um imprevisto e não vai poder estudar à tarde, né? Na sexta-feira, aí você previu que iria estudar raciocínio lógico, mas teve um imprevisto. A questão do ciclo é que ele não está atrelado a um dia da semana do seu estudo. O que importa é a ordem. Poxa, se não deu para estudar na sexta-feira a outra matéria, você vai para o sábado. Né? O próximo dia do estudo, aí você vai lá e estudar raciocínio lógico. Estudou 2 horinhas, né? Aí domingo não está previsto estudar. Aí na segunda-feira, o que você vai estudar? Você vai estudar português. Entendeu? Entendi. Então essa é a ideia do ciclo, né? Você estuda uma matéria, depois vai para outra, vai para outra e volta, né? No seu caso, como a gente está falando aí mais ou menos em 18 horas semanais, eu recomendo que você pegue 3, no máximo 4 matérias para você estudar. E aí, assim, poxa, mas eu tenho 8 matérias para estudar, como é que eu vou fazer, né, até a prova, né? Então, a ideia é a seguinte, que você vai estudando, e aí, quando você acabar o seu orçamento de tempo para uma das matérias, aí você substitui. Então, vamos supor que, no caso, raciocínio lógico, você previu aqui 20 horas, né? Então, vamos supor que, de repente, lá ao final da terceira semana, você estudou 20 horas de raciocínio lógico, 20 horas de português e 20 horas de informática. Mas, assim, acabou o orçamento, você tem outras coisas para fazer, né? Outras matérias. Eu recomendo que você tire raciocínio lógico do seu ciclo e você coloque a próxima matéria. Você pode colocar, de repente, direito administrativo. Aí, como é que seria o seu ciclo, né? Seria administrativo, português e informática, entende? Isso que a gente está falando no pós-edital. Se for pré-edital, se fosse assim, a gente não tivesse esse prazo da prova, aí eu recomendaria que você fizesse isso até fechar as aulas do Estratégia, por exemplo. Só que como é o pós-edital, a gente está limitado pelo tempo, né? Então eu recomendo que você trabalhe em cima desse orçamento, entende? Entendi. Tá, então legal. Então eu vou mostrar aqui como que na prática você vai registrar seu estudo, né? Então você vem aqui na registros, né? Então vamos supor que você vai começar a estudar amanhã, né? Amanhã aqui, ó, aí você basicamente tem que clicar em cima dessa célula aqui da data e você coloca aqui, ó, dia 8, você vai estudar. Aí vamos supor que você vai estudar aqui, ó. Ah, tá. Aí ele vai abrir um menu, ó, tem português. Aí uma coisa importante que a gente vê quando a planilha funciona, quando você coloca uma disciplina e aí vai pintar de uma cor. Se não pintar de uma cor, deu algum erro. Então tem um pouco de paciência, né? Mas assim, é importante que tenha essa formatação. E beleza. Aí vamos supor que você consiga estudar aí durante 2 horas. Aí tem que colocar o tempo em minutos, viu, Andressa? Não pode colocar assim 2H, né? Tem que ser assim, tá. um campo numérico. Então vamos botar aqui 120 minutos, tá? Por exemplo. Aí você vem aqui, aí vai abrir aqui um menu só das aulas, só dos assuntos de português. Então, Entendi. vamos supor que você vai começar na aula 0 aqui, né? Aí você vem... Você está em qual aba? Na aba registros. Tá, tô vendo aqui. Fera. Aí aqui, os outros são campos opcionais, assim, tipo assim, se você vai fazer leitura, se é videoaula, se é questões, né? Vamos botar que seja leitura, né? É que observação, comecei em tal lugar, parei em tal lugar, enfim, é mais para o seu acompanhamento. Mas para fim dos gráficos, daquele orçamento, são esses os campos importantes: data, disciplina, tempo e assunto, né? Aí vamos ver se funcionou. A gente vem aqui, ó, na aba painel. Ó, aí tá vendo que aqui, ó, no dia 8/5, apareceu 2 horas de estudo, lá na aba painel. Tá vendo? Aí, ó, aí do lado, aí tem aqui uma aba tempo semanal do estudo. Então ele vai somar o tempo na semana, no caso essa semana corrente, aí depois ele vai somar com outras semanas, né? Então você vai poder ver, no fundo, qual que é o objetivo disso aqui, Andressa? A questão da importância do registro do estudo, né? É que você, de repente, daqui a 2, 3 semanas, você vai poder olhar para trás e falar assim, poxa, será que eu fiz o meu melhor? Será que eu fiz o que eu me propus? Então se você fala assim, olha, eu me propus a fazer 18, e se você olhar e você fala, pô, fiz 8, poxa, não tá bom, não fiz o que eu poderia. Você tem que avaliar, pô, não fiz por quê? Será que foi por preguiça, desorganização, autossabotagem? Ou será que teve algum imprevisto, né? Alguma coisa que fugiu do controle? Porque se fugiu do seu controle, pô, paciência, né? Bola pra frente, né? Acho que tem que ser assim, né? Olhar pra frente. Mas se foi algo que você poderia ter feito e não fez, então assim, fica, vamos dizer assim, aquela clareza, né? Se a gente fez o que poderia. E também tem outro lado, assim, poxa, eu me propus a 18, mas eu fui lá, fiz sacrifício, me esforcei e fiz 20, fiz 22. Poxa, você tem que olhar no final da semana e falar, caramba, pô,
tô de parabéns, né? Se você tivesse um coach, né? O que eu faço com os meus alunos, né? Semanalmente, eu falo, caramba, semana você fez o que você se propôs, cara, tá de parabéns, sabe? E não é, assim, um elogio da boca para fora. Não, de fato, assim, a gente fazer algo que se propõe é algo que nem sempre é fácil e é super importante a gente reconhecer isso, sabe? É verdade. Não, e assim, eu tava sentindo falta de alguma coisa assim mesmo, uma coisa sólida, que eu pudesse ver o meu rendimento, né? Porque eu não tava vendo. Eu tenho estudado, mas sabe aquela sensação que tá estudando e não tá rendendo nada? Essa é a sensação que eu tava tendo. Então, eu espero, né, que com a planilha você possa ter clareza em relação a isso, mas não acabou não, tem mais coisa aqui, né? Então vamos lá. Então, você estudou 2 horas, e olha só, Andressa, tá vendo? Automaticamente, aqui nessa coluna aqui, ó, vou aumentar um pouco o zoom, tá vendo aqui, H estudadas, ele pegou as 2 horas? Sim. Ó, então você planejou 51 e você estudou 2. Aí automaticamente também ele falou assim, olha, então tá faltando 48, 49 horas para português. Né? Então você vai poder fazer esse acompanhamento do orçamento, né? Por meio dessa tabela do planejamento, né? Então assim, também para exemplificar, né? Vou colocar aqui no registro, né? Vou colocar aqui, ó, no dia 8, que você vai estudar também informática. Vou colocar aqui, lá, 400 minutos. Nem sei quanto que é isso em horas, né? Mas vamos colocar de 400 minutos aqui. E aqui na aula 0, também leitura. Vou colocar aqui no dia 9, no sábado, você vai estudar aqui raciocínio lógico. Sei lá, 300 minutos. Aula 4, né? Então, beleza. Então, vamos ver aqui na aba painel. Então, tá vendo? Ó, ele pegou... Vou até mudar aqui para colocar a vírgula. Ó, tá vendo? Então, aquelas 400 minutos é o equivalente a mais ou menos a 6,7 horas. Então, você previu 40 horas, 6,7, está faltando 33 horas aqui, né? É raciocínio lógico semelhante, né? 300 minutos dá 5 horas, então você tinha 20 horas no seu orçamento, agora falta 15, né? Então, essa aqui é a ideia, né? Que você vai poder acompanhar a evolução do seu estudo, né? E vai ter um outro aspecto que também é importante, Andresa, é você monitorar o seu grau de acertos em cada um dos assuntos, tá? Então, como é que você pode fazer isso, né? Então, sempre quando você for estudar, vamos supor assim, eu estudei agora, sei lá, acabei a aula de português, aula 0, vou fazer questões sobre ortografia, né? Então, o que você faz? Então, aqui é importante, quando for fazer questões, tem que colocar o registro na aba registro, né, que é o tempo de estudo. Então, você vem aqui, por exemplo, sei lá, dia 11, português. Vamos supor que você fez 1 hora de exercícios, tá? Então, coloca aqui 60 minutos, e aí você coloca aqui ortografia. Aí você fez aqui questões, tá? Aí você marcou o tempo. Agora você tem que colocar o desempenho. Aí você vai na aba questões. Aí você coloca aqui, ó, dia 11, português. Aí vai abrir aqui esse menu aqui, ó, ortografia. E aqui, assim, você pode colocar assim, desempenho do PDF, desempenho do site de questões, né? Inclusive, já deixa aqui uma informação, né? O Estratégia vai lançar dia 18 um site de questões, que vai ser o maior site que tem aí, tanto de questões cadastrais. Eu sou uma das fundadoras também, que eu comprei maravilha. Então, você vai ter acesso lá, vitalício, se você fez lá do início, né, das fundadoras. Então, maravilha, né? Então, você vai poder tanto acompanhar vai ter alguns gráficos lá, mas eu recomendo que você coloque aqui, você tem todas as informações, seu tempo de estudo e desempenho, né? E aí você bota aqui, por exemplo, site. Aí, por exemplo, se for múltipla escolha, fala assim, por exemplo, vamos supor que você faça um caderno de 10 questões, né? E aí você fala assim, no primeiro caderno de 10 questões, vamos supor que você acerte 5 e erre 5, tá? Então você colocou 5 certas e 5 erradas. Aí ele calcula aqui nessa coluna a nota, 50%. Aí vamos supor, você fez lá 5, 5, aí você foi, estudou os comentários, eventualmente foi no PDF, fez uma revisão. E aí o que você faz? Você pode fazer mais uma bateria de questões para testar o seu conhecimento, né? Aí o que eu recomendo? Que você coloque em outra linha, né? Então você pode colocar no mesmo dia aqui, por exemplo, dia 11, aí você coloca português, aí você vai colocar o assunto, site, múltipla escolha. Aí vamos supor, poxa, você fez uma revisão, o que a gente esperaria? Que você melhorasse, né? Vamos supor que de 10 questões, você acertou 8 e errou 2, né? Aí você coloca aqui, acertou 8 e errou 2. Aí olha que legal, aí você pode ir na aba painel e para ver a sua evolução no desempenho. Então você vem aqui, ó, nesse menu, aí você vai aqui de disciplina, você coloca assim, ó, português, aí tem que selecionar o assunto de português. Aí, por exemplo, aqui, ó, ortografia. Aí, olha, tá vendo que ele deu esse desempenho? No primeiro caderno, 50%, e no segundo caderno, 80%. Então a gente consegue ver a evolução quando você registrar o desempenho em cada um dos cadernos, entende?
Hum, Porque o que é muito comum, né? É muito legal. comum uma pessoa, quando vai estudar, fala assim, não, eu vou fazer aqui 200 questões de português, de ortografia. A pessoa Uhum, vai lá, 200 questões, isso aqui. Aí vamos supor que ela acertou 100 e errou 100. Qual que é o uhum, problema que eu vejo nisso? É que ela não está usando muito bem as questões para direcionar a revisão. E mais, ao longo desse processo, ela vai melhorando, ela vai fazendo as questões. uhum. Então, se a gente faz em blocos menores de questões, por exemplo, de 10 em 10, a gente consegue ver uma evolução. Agora, se a gente faz 200 de uma vez só, fica assim, sem saber, poxa, será que eu melhorei fazendo as questões, entende? É verdade. Então, assim, é uma coisa legal que na planilha você vai ver, assim, eu tenho alunos que estão comigo há mais tempo no coaching, que eu consigo ver, assim, de um assunto, 3, 5, 10, 10 cadernos de questões, eu vejo claramente que ele começa num ponto, ele vai lá, estuda, revisa, melhora, aí depois vai, estuda, revisa, melhora mais, e assim, é dessa forma que a gente vai, de fato, buscando, sabe, esse maior grau de domínio nos assuntos, né? Assim, sendo um pouco, usando uma metodologia de estudo adequada, né? Porque, assim, a gente sentar e de uma vez só, já esperar captar tudo, né? Isso não é razoável, sabe? É E verdade. outro erro que eu vejo, também falando um pouquinho aqui de metodologia, eu vejo assim, Andressa, aqui, muitas pessoas se preocupam assim com a questão da revisão, assim, não, eu vou ler a matéria num dia, aí depois eu tenho que rever ela daqui a 7 dias, um dia, depois 7 dias, 28, nada contra, pelo contrário, né? Essa questão da revisão espaçada, ela pode dar resultados. Mas o que eu quero destacar? Se uma pessoa quiser fazer revisão, sendo que ela nem dominou um assunto da primeira vez, será que vai funcionar a revisão? Verdade. Então, assim, a filosofia que eu trabalho um pouco a gente primeiro estuda a matéria, um assunto, até a gente ter um mínimo de conhecimento, uma compreensão mais abrangente. Como é que a gente sabe se a gente compreende? Se a gente tem um nível adequado de acertos. Então, Uhum, eu acho muito pouco eficaz uma pessoa querer revisar um assunto se ela não tiver um mínimo de desempenho em questões. Por exemplo, eu não estou falando que precisa acertar assim 100% das questões, gabaritar, não é isso. Até porque tem questões que são meio feitas para as pessoas errarem, né? Peguinhas e tudo mais, né? Mas assim, uhum, de um assunto, de 10 questões, se a gente não faz, se a gente está na casa dos 50%, não tem nenhuma revisão que você possa fazer, resumo, qualquer coisa, que vai melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, né? Eu acho que um ponto o primeiro passo é a gente ter uma compreensão das principais ideias. E isso a gente vê no PDF, na videoaula, por meio das uhum, questões comentadas do PDF, elas nos ajudam para que a gente tenha uma melhor compreensão. Agora, uhum. é muito importante a gente se testar por meio de questões, num site de questões, por exemplo, para a gente ver, poxa, eu vi um PDF, mas o quanto que eu consegui absorver? Então, se não tiver um Verdade. mínimo de desempenho, é um indicador que a gente tem que olhar com bons olhos. É como se o seu material falasse, Andressa, vai mais um pouco, estuda mais um pouquinho, faz mais questões, revisa mais isso aqui de forma mais direcionada, porque você precisa chegar num certo patamar para poder avançar para outra matéria, entende? Sim, perfeitamente. Então, assim, eu vejo que se você usar essa planilha, você vai e registrando o seu desempenho, você vai ver de fato, poxa, será se o que eu estou estudando, falando de questões, será que eu vejo melhora? Porque esse é o mais importante, sabe, Andresa? Assim, o mais importante não é a quantidade de horas que você faz de estudo na semana, não é mesmo a forma de revisão. Assim, o mais importante é Uhum, você ver um reflexo do seu estudo em desempenho, em acertos, né? E também, assim, uhum. isso é um sintoma, né? Aí, se o desempenho não está bom, você tem que buscar quais são as causas, sabe? Será que está usando um bom material Sim. de estudo? Será que está usando um tempo adequado de estudo? Será que está sendo persistente, né? Então, essas são as causas. O desempenho é esse indicador que vai dizer se a gente está indo por um bom caminho ou não, sabe? Uhum. Sim. Pera. Então é isso, assim, ó, em relação à planilha, né, o que é importante? Só fazendo uma revisão, né? Para fins de planejamento, né? Tem que prever o tempo disponível até a prova, né? Então, no seu caso aqui, a gente fez lá as 204 horas. Etapa 1. Etapa Uhum, 2. Você tem que distribuir o seu tempo de estudo para cada uma das disciplinas com base no seu orçamento. E aí, o que a gente usou para fazer isso? A gente usou um simulado para ver o seu nível de conhecimento, a gente usou o peso uhum, das disciplinas e também uma certa familiaridade, enfim, com cada uma das disciplinas, né? Então, beleza, a gente fez a distribuição. Então, isso, para mim, é a etapa do planejamento. Aí, na parte do estudo, né, para usar a planilha no dia a dia, o que é importante? Né? Importante são 3 abas. A aba registros, que é como se fosse um diário do estudo. Você estudou, tem que refletir na planilha. Depois, uhum. a aba questões, para colocar o seu desempenho, né? Muito importante. Isso aí você pode, por meio desse gráfico, ver o seu desempenho nos assuntos. E aqui, sempre quando você estudar, você vai ter essa contabilização do seu estudo e do que falta estudar para cada uma das disciplinas, né? Então, assim, isso é, vamos dizer assim, o coração dessa planilha aqui, painel. Essa abazinha colorida que você tá é qual? Eu estou agora na Essa planilha painel. toda colorida. Então, vai na aba painel, procura ela aí. Ah, tá, painel. Uhum. Tem os gráficos, né? Isso, tem os gráficos aqui, né? Mais à esquerda, tempo de estudo diário, tempo de estudo semanal. Também tem a Uhum, distribuição do tempo de estudo por disciplina, né? Desempenho em questões.
Tá. E depois aqui da direita tem o planejamento, né, que foi o que a gente estava trabalhando. E tem aqui uma evolução semanal. A ideia aqui é o seguinte, que você aqui é uma tabela dinâmica, não precisa assim, propriamente entender que é uma tabela dinâmica, mas pode vir aqui, clica em cima dela, e aí vai ter as semanas do estudo. Por exemplo, você pode colocar aqui a última semana do estudo, do dia, essa semana aqui, e aí ela vai dar que matéria você estudou nessa semana. Então, essa semana aqui do dia 2020, né? Então, estudou aqui 1 hora de português. Né? Na semana anterior, estudou 6,7 horas de informática. Aqui, na verdade, eu uso muito com os meus alunos no coaching. Né? O aluno pode usar também para ver, né, o que fez na semana, mas o mais importante é o que está aqui, nessa aba planejamento. Né? E depois tem essa aqui um pouco mais para o lado, né, que tem o desempenho aqui só em simulado. Né? Se você marcar lá como simulado, vai aparecer aqui. Né? Então, aqui no caso foram 2 simulados, eu consigo comparar a nota em cada uma das disciplinas. Né? Tá. Legal. Então é isso, André. Assim, se tiver alguma dúvida assim, em relação à planilha, a gente pode falar aí, né? Beleza. Agora que eu já dei uma revisada geral, vou ver se eu consigo colocar isso em prática. Aí qualquer dúvida que surgir, eu te pergunto. Não, legal. Também assim, esse vídeo eu vou gravar, né? Você pode depois olhar o vídeo, né? Tirar uma dúvida, né? Então também é um recurso para você tirar dúvida, né? Então assim, a gente falou a questão do planejamento, do uso da planilha. Então também vou deixar aqui um pouco um espaço se você quiser comentar uma questão assim de como estudar, né? Alguma dica assim. Assim, em relação a vídeo ou PDF, o que você acha assim, você me aconselharia? Tá, o que eu vejo, assim, Andressa? Você é professora, né? Sim. Então, assim, imagina que você tivesse com tempo, assim, ou mesmo, sei lá, na faculdade. Concorda que num livro, num material escrito, quando a pessoa vai escrever, ela tem que tomar um pouco de cuidado no sentido assim, dela ser um pouco mais precisa nas definições, nos exemplos. Ela pode ser um pouco mais completa, né? Então, em geral, um livro, um material escrito, em geral, ele é mais completo do que um material em videoaula. Por quê? A videoaula, qual que é o objetivo que a gente vai... Esquece videoaula, numa aula presencial, né? Qual que é o objetivo de um professor na aula presencial, né? Eu penso que é trazer, na interação com os alunos, os aspectos mais relevantes. Faz sentido? Então, realmente faz sentido. Então, se um professor, se ele tiver, vamos supor que seja um professor aqui de língua portuguesa, o Aurélio, né? O Aurélio lá, o cara que fez a gramática e tal, ele vai dar uma aula lá na faculdade. Será que faz sentido ele querer, na aula dele, trazer todos os elementos de um livro de, sei lá, de 500 páginas num semestre, por exemplo, né? Eu acho pouco razoável. O que eu esperaria, né? Se fosse um bom professor, que ele fosse trazer os aspectos centrais, mais relevantes, e que o aluno, se tiver necessidade, ele vai consultar o material escrito para poder aprofundar, né? Então, isso de maneira geral. Aí, para concurso, eu vejo assim, os materiais do Estratégia, a proposta é que eles são autossuficientes no PDF. Então, ali você vai ter os principais aspectos, assim, de uma forma mais detalhada. As videoaulas também têm essa proposta, apesar de falar em autossuficiência, mas não dá para esperar que uma videoaula vai ter todos os elementos de um PDF. Até porque poderia ser uma aula muito maçante, entende? Então, eu vejo assim, vantagens e desvantagens em relação ao PDF e videoaula passam por aí. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer assim, de repente um assunto um pouco mais difícil, um pouco mais árido, como, sei lá, informática, raciocínio lógico, que possa ser mais produtivo ir para uma videoaula, se for um bom professor didático, que vai falar dos elementos principais, depois a pessoa testa, né, testa o conhecimento em questões, então também pode ser produtivo. Essa é uma ressalva, né? A ressalva é o seguinte, por mais que o PDF, ele possa ser, em geral, ele é mais complexo do que a videoaula, se for um bom professor, se a pessoa conseguir captar bem ali, e depois, se ela fizer questões, numa bateria de questões, e ela tiver um bom desempenho, concorda que, assim, não importa o argumento, se é mais complexo, se não é, o importante, de fato, é desempenho. Então, se uma pessoa render bem numa videoaula, estiver fazendo lá 80%, 90%, poxa, então é um caminho, sabe? Mas essa ressalva que eu faço, né, que em geral os PDFs, o material escrito, são mais completos, mas que você pode testar isso na prática. O que eu não recomendo é o retrabalho, ou seja, a pessoa quando lê um PDF todo e depois vê toda a videoaula. Porque, no fundo, está tratando do mesmo assunto. Então, ainda mais nessa situação de tempo escasso, né, num pós-edital, eu não vejo isso como sendo muito produtivo. O que eu vejo é assim, olha, a pessoa decidir, esse assunto eu vou de videoaula, esse assunto eu vou de material escrito. Né? E o que pode acontecer é assim, a pessoa pode pegar um PDF, estudar um assunto, ter uma captação ali média daquele assunto, testar em questões, e aí se tiver uma dificuldade maior, aí ela pode recorrer na videoaula no sentido de tirar dúvidas, entende? Sim. E também tem a via contrária, a pessoa pode ver a videoaula, ter uma captação ali, fazer questões e, eventualmente, fazer uma revisão pontual no PDF, por exemplo, dando um Ctrl+F, buscar, né, um termo específico, também é uma via possível, né, de fazer essa complementação entre PDF e videoaula.
É porque eu já tentei de todas as formas, né? Assistindo videoaula, não entendi, corpo PDF. Eu leio PDF, não entendi, corpo para videoaula, né? E vou te falar, eu acho que a forma que eu rendi mais foi lendo PDF. Tem alguma coisa que eu não entendi, jogo lá no Google, pesquiso, né? Isso, é. Então é um pouco isso, né? Pode demorar um pouco para render, mas assim, o estudo, Anderson, passa por aí, sabe? Passa para a gente ler, tentar compreender, fazer questões de fixação, né? Depois a gente volta, faz questões no site de questões, vai aprendendo com os comentários, aí a gente vai monitorando o desempenho. Poxa, o importante é ver se está melhorando. Pô, melhorou? Beleza. Ótimo. Não melhorou? Pô, volta no PDF, tira a dúvida, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Especialmente no pré-edital, né? A gente poder ir avançando com consistência, né? Porque, assim, estudar mais ou menos, meio por cima, né? Acaba sendo uma perda de tempo no médio e longo prazo, sabe? É verdade. É verdade. Eu queria fazer outra pergunta, só que eu esqueci que eu ia perguntar, gente. Ah, tá. Em relação, assim, quando eu vou fazer simulado, eu faço ele no computador ou você acha melhor imprimir? Não, Andressa, eu acho assim que a gente, concurseiro, tem que ser pragmático, né? Em que sentido, né? Se a gente for sempre querer imprimir, né? Também custa dinheiro, gasta tempo, por exemplo, aqui em casa tem uma impressora. Mas, assim, pô, tem que pegar, botar o cabo, pegar papel, se for muita coisa, dá trabalho. Então, assim, se a pessoa conseguir fazer o simulado no site de questões, por exemplo, né? Eu acho que é o melhor cenário, porque ali já tem o próprio gabarito. O que eu te mandei foi um PDF, né? Mas no próprio sistema do Estratégia, você vai poder fazer os simulados pela própria plataforma, né? Então, a correção vai ser mais fácil, né? Então, eu vejo isso, assim, né? Então, se a pessoa sentir muita necessidade de imprimir, eventualmente pode ser um simulado, mas as questões, assim, durante o estudo, tem que ser via no site de questões ou no PDF, fazendo o próprio PDF, né? Aqueles programinhas que marcam, né? Enfim, eu vejo por aí, né? Que, assim, uma coisa que tem que guiar o concurseiro é esse senso de pragmatismo, sabe?